Boa tarde, São Vicente. Esta é a sua rádio. Como vos tinha deixado no início desta emissão, que íamos ter entrevista nesta tarde de emissão, e junto a mim já tenho então José Manuel Abreu, presidente do Valor Futebol Clube, está a celebrar 30 anos, portanto... Vamos então ter essa conversa, junta-se também a nós a Mafalda de Abreu, não é? E vamos, claro, falar um pouco também sobre este clube que há 30 anos surgiu então em São Vicente. José Manuel, muito obrigado por ter aceito o convite da rádio. Deixa a minha primeira questão. Como é que se sente após 30 anos estar aqui connosco a falar sobre o Valor Futebol Clube? Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade e quero agradecer à Rádio São Vicente por, ao fim de 30 anos, não se esquecer do valor. Em relação ao clube, portanto, celebramos no passado dia 21 de janeiro o nosso 30º aniversário. É óbvio que ao fim de 30 anos existe algum cansaço, mas como sempre e em tudo na vida temos que lutar ainda mais para que daqui a mais 30 anos estejamos cá novamente, obviamente com outros dirigentes, e gostaria de estar cá também para observar essa nova dinâmica. Mafalda, continuando com a entrevista. Exato, fizeste a primeira pergunta, sim. Há 30 anos, como é que surgiu a ideia de criar um clube num Rosário, que é um sítio pequeno, não é, do concelho? Como é que surgiu essa ideia? Portanto, a ideia Valor surgiu, portanto, essencialmente de um jovem, Carlos Alberto Rocha da Encarnação. Um dos sócios fundadores, portanto, na altura fomos 13, e a ideia surgiu de uma brincadeira, por vezes nas aulas do Dona Lucinda, em que, pronto, muitas vezes sabemos que os alunos estão distraídos e estão a fazer outras coisas, e o Carlos, por acaso, estava a fazer um desenho, e surgiu a ideia de criar um clube, Valor, porque a Paróquia do Rosário tem 2 sítios, tem outros, mas os 2 principais são Vargem, portanto Vá, e Lourol, Lour, portanto daí juntar as 2 primeiras letras de Vargem e as restantes 4 de Lour e dar Valor. Muitas pessoas pronunciavam de uma forma francesa, valor, portanto, mas é valor. Portanto, Vargem mais Lourol. E como é que, daí da ideia, partir para a ação, como é que foi? Portanto, a casa de banho pública do Rosário estava em licitação no Jornal da Madeira, portanto, no anúncio. Por acaso, na altura, eu vi isso no Jornal da Madeira. E após falar com alguns jovens lá do Rosário, queríamos comprar, portanto, que o valor não era muito caro, portanto, eu acho que era 150 contos. E, portanto, falei com alguns jovens e cada um dava um X dinheiro, por exemplo, 20 contos, e comprávamos isso para fazermos os nossos convívios, porque por vezes queríamos jogar à roleta na tasca e depois por vezes o merceareiro queria fechar, queria ir embora e nós queríamos continuar, e então achávamos que era uma boa ideia termos um espaço para podermos praticar algumas atividades recreativas, besca, cassino, roleta, damas, xadrez, enfim. Essa ideia foi apresentada ao então Presidente da Câmara, Gabriel Drummond, que, ao falar novamente com o Carlos Alberto Rocha da Encarnação, disse que se nós constituíssemos como associação, que oferecia ou cedia o talho para esse fim. E então, obviamente, que o tamanho da casa de banho e o tamanho do talho não tem nada a ver, uma cabe dentro da outra, então decidimos avançar para constituir a associação. Obviamente que ninguém estava familiarizado com todos esses processos. Exato. Mas, uma vez mais, o Carlos, como trabalhava no Registro Notarial de São Vicente e tinha estado num clube valense nos Açores, onde jogou, e pedi os estatutos desse clube. Portanto, os estatutos iniciais do Valor baseiam-se um pouco no Valense, portanto, um clube de velas dos Açores, de São Jorge.
E aí começou a partir daí começou a ideia a ter forma. Sim, portanto, o primeiro passo foi o certificado de admissibilidade. Propusemos logo o nome original, Valor, Futebol Clube Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, que foi aceito. E os segundos hipóteses eram o Futebol Clube do Rosário e julgo que a Associação Cultural e Desportiva do Rosário. Portanto, ficou o primeiro. E depois constituímos ou elaboramos os estatutos e depois no dia 21 de janeiro de 1994 fizemos portanto, a escritura pública no cartório notarial de São Vicente, portanto véspera do São Vicente, a quem queríamos também prestar a nossa homenagem. Portanto, o valor está aqui no meio dos santos, Nossa Senhora do Rosário, São Vicente. Está abençoado. Exato, É um clube abençoado. Muito católico. E a partir daí, depois foram surgindo as modalidades. Quais foram as modalidades que começou logo de início? Começaram de início? Portanto, como o próprio nome indica, a nossa primeira modalidade era o futebol. Queríamos o futebol, chegamos a participar nos torneios do pavilhão, com os torneios, portanto, que nesse tempo eram organizados pelo Zeca. Chegamos a participar no São Pedro nas 24 horas a jogar a futebol. Depois esse torneio, no entanto, também acabou mais tarde, devido a desacatos que havia pela noite dentro. E então, portanto, isso foram as primeiras chamadas atividades amadoras que nós tivemos. Depois houve um interregno de quase 2 anos. Portanto, o clube foi fundado em 1994 e nós só praticamente retomamos a atividade em 1997. Isto porque durante este período eu senti que não havia muito interesse de parte dos próprios sócios, dos simpatizantes, e também, portanto, na altura era difícil angariar fundos, portanto, a nossa subsistência era através de barracas, convívios, alguns bares que fazíamos lá na sede. Portanto, não havia subsídios públicos como existe hoje em dia. Sim. E, portanto, tornou-se difícil sustentar essa atividade. No entanto, em 1997 surge um protocolo com a Associação Cultural e Desportiva da Ponta Delgada, que, curiosamente, foram fundados no mesmo ano que nós, só que meses mais tarde. Eu acho que eles são de março ou abril e nós somos de janeiro. E, portanto, numa conversa com o então deputado municipal, aliás, deputado regional, o engenheiro João Santos, ele disse que, pronto, que ia fazer um projeto, entregar na Câmara e que eles estavam receptivos a apoiar e disse, olha, também, então vamos aproveitar a boleia e vamos fazer. E assim foi e, portanto, em 1997 surgem os primeiros apoios públicos ao clube. Com os apoios públicos, portanto, tudo torna-se mais fácil. Conseguimos comprar uma carrinha para transportar os atletas e aí, portanto, a nossa primeira aposta foi no badminton. Uma vez que tínhamos um professor, portanto, o Fernando Catanho, tinha o curso de treinador e, portanto, predisposto para também dar treinos aos miúdos, aos jovens atletas do Concelho de São Vicente. E quais foram as maiores conquistas do clube? É que falou aí do badminton e sei que o Valor foi campeão nacional de badminton. Sim, a nossa maior ou modalidade mais expressiva continua a ser o badminton. Hoje em dia não tanto, mas sim, tivemos muitos campeões nacionais e, portanto, e com muito orgulho. Tivemos atletas campeões nacionais, um deles foi o António Gonçalves, que todo mundo conhece. Eu fui, aliás, fui homenageado pelo Dr. Alberto João Jardim, em Quinta Vigia, e nesse ano fui campeão singulares homens, pares mistos e pares homens, além de conquistar outras provas, mesmo a nível internacional, em alguns torneios que ele, obviamente, participou, nomeadamente na Alemanha, na Dinamarca, Inglaterra, Espanha
e França, julgo eu. Tivemos outros atletas também, o Cláudio Gouveia, o próprio Renato Pestana, o Gabriel, Cláudia Capontes, entre outros. Portanto, agora também já são 30 anos, portanto, para me recordar de todos é um pouco complicado. Mas, portanto, todos estes jovens passaram pelo clube, por vezes com algumas dificuldades, porque queriam mais e nós, obviamente, tínhamos orçamentos limitados e reduzidos. Exato. E também, por vezes, portanto, esses mesmos atletas, nomeadamente os masculinos, estavam também no futebol. E isso às vezes trazia dificuldades, porque lembro-me de um estágio cá no Pavilhão de São Vicente em que, por exemplo, disse que vou jogar à Ribeira Brava. E eu então, na altura, portanto, o treinador era o Marco Vasconcelos e disse: olha, se vais jogar à Ribeira Brava, fica por lá que já não fazes falta aqui. Tens que escolher ou badminton ou futebol. É óbvio que uns continuaram no badminton, outros obviamente escolheram o futebol. Mas pronto, hoje, olhando, o que interessou foi a formação desses jovens. Todos eles estão bem. Lembrei-me de mais dois, o José Carlos Rodrigues e o irmão, o João Rodrigues, também foram atletas do clube, e a Constância Júnior também. Portanto, agora estou-me a relembrar mais alguns, que obviamente foi muito profícuo para a sua formação enquanto jovens e hoje adultos. E, portanto, olham para trás e, por vezes, quando veem fotos antigas e dizem aquilo que eram bons tempos, as férias desportivas, o badminton, alguns chegaram mesmo a praticar também atletismo. E, portanto, acho que foi muito bom, tanto para eles como para o clube. No início da formação do clube, recordo-me em ter participado, que foi o Valor Futebol Clube que organizou um torneio de ténis de mesa. Recorda-se de ter acontecido isso mesmo. Não sei se houve continuidade após esse ano, não sei se foi em 98, eu lembro-me também que era muito novo, e portanto o clube também tinha dessas iniciativas. Sim, portanto nós temos uma vertente chamada Desporto para Todos, e o Desporto para Todos foi fundamental, ou seja, foi a primeira modalidade em que nós tivemos um treinador ou um monitor certificado. Foi um curso intensivo dado pela Federação Sports for All, portanto, que tem sede na Holanda, e foi numa semana ali da Páscoa. Na altura fui o professor Fernando Catanho que me informou dessa formação. Foi uma formação cara, portanto já na altura pagámos cerca de 30 contos. E eu fiz essa formação, mas portanto foi ministrada em várias línguas, mas muito da formação foi em inglês, portanto, como domínio o inglês foi fácil, e aprendi muitas táticas, muitas formas de desenvolver o desporto. E o desporto para todos engloba todas as modalidades que existem, só que numa vertente recreativa, não competitiva, mais na vertente de lazer, recreação, camaradagem, fair play, portanto, todos esses valores que deviam existir no desporto federado ou competitivo, de competição, que muitas vezes não existem. E então nós usamos o desporto para todos para lançar modalidades que depois têm ou não aceitação a nível federado. E o caso do ténis de mesa, lembro-me do Luís ter participado, acho que ganhou uma t-shirt. E uma medalha de participação. E uma medalha. Bem, mas houve tudo ali, houve lanche, houve almoço, foi uma festa autêntica na Vila. Exatamente. Lembro-me disto. E então, depois, obviamente, ao falar com os dirigentes de então, da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, disseram, olha, tem aqui uns miúdos que têm potencial. E nós, durante anos, tivemos a modalidade de ténis de mesa. Só que é assim, o ténis de mesa, e eu próprio já falei com a associação acerca disto, e do Porto da Cruz ao Porto de Menezes, portanto, toda a Costa Norte, não se engra, não dá. Portanto, já houve ténis de mesa no Porto de Menezes, no Porto da Cruz, em Ponta Delgada, na Boaventura, no Seixal, no Ribeira da Janela, se não me engano, em São Vicente, já 2 ou 3 clubes tiveram, e não dá, não avança, portanto, chega uma altura que perde-se.
as pessoas abandonam. Portanto, eu lembro-me que Ponta Delgada chegou a ter uma boa equipa, até um bom treinador, investiram e depois desaparece, portanto não há continuidade. Enquanto que no Sul é o contrário, do Machico ou à Ponta de Pargo existe ténis sempre bons jogadores. Não sei se é por causa do clima, se é outra nuance que... No início da criação do clube também apostou, claro, no futebol. E o que é que acha que faltou para que houvesse uma continuidade? Porque nessa altura também havia o Clube do São Vicente, não é? Havia também, surgiu o Valor. O que é que acha que faltou para haver uma continuidade no futebol sénior? E nas camadas jovens, como eu disse no início, o nosso próprio nome é Valor Futebol Clube e, portanto, o nosso sonho no início, e não vou mentir, de facto éramos apostar no futebol. Só que as exigências foram muitas, portanto tínhamos de ter, na altura era obrigatório ter 12 escalões de formação para poder participar nos séniores, porque na altura havia muitos atletas, havia muitas crianças. Eu, por exemplo, na escola tínhamos 700 alunos e agora temos para aí a chegar a 300. Portanto, havia massa humana para isso. Hoje em dia já não há, e daí que há clubes de futebol só com séniores, outros só com escalões de formação, enfim. Mas o grande problema de então é que o São Vicente achou que nós íamos, entre aspas, roubar o lugar, porque na altura todo mundo criticava que havia a equipa de São Vicente, estava na terceira divisão, mas que não tinha jogadores de São Vicente. E de facto era a realidade. E então muitos diziam que devia haver outro clube que apostasse nas pessoas da terra ou nos atletas da terra para que esses pudessem ter a sua oportunidade de mostrar que também sabiam jogar futebol. Nesse ano que nós decidimos entrar, portanto, houve ali um conflito entre dirigentes do São Vicente e um dos dirigentes veio falar connosco. Ele disse, olha, nós não temos dinheiro para andar a apostar no futebol, portanto, que isso é que é uma mudança. Não, isto é fácil, e assim, e eu arranjo jogadores e mais não sei o quê. Portanto, nós declinamos esse convite. No entanto, isso foi apresentado à Boaventura e a Boaventura avançou. Depois eu a falar com algumas pessoas, eles disseram, mas a gente também devíamos avançar, porque não sei o que mais, e assim aqui é bom, 3 equipas de São Vicente, derbys, e aqui vai ser interessante. Eu disse, olha, portanto, vamos lá ver. E então avançamos com o futebol. Só que pronto, nós era cabazadas de manhã à noite, e, portanto, quando nós empatávamos era uma alegria, quando ganhávamos um jogo era uma festa, mas portanto, ao fim de 2 anos, verificámos que não com a massa humana de São Vicente, apenas de São Vicente, não íamos lá. E, portanto, temos aqui vários atletas, recordo-me do Noé, do Rafael, o próprio presidente da Câmara, António, com mais de 40 anos à vontade. O irmão, o Horácio, alguns polícias, o Passos, Malta já sim, com os seus 30 anos à vontade. Exatamente. Era preciso talvez... Digamos que muitos deles eram até há pouco tempo veteranos do Boaventura. E portanto também é óbvio que tinham os seus trabalhos, têm os seus empregos, e treinar 2 vezes ou 3 vezes por semana à chuva e ao vento na Boaventura, no campo pelado, é óbvio que não agradava a todos. E depois havia esse handicap que era toda a gente treinava no estádio da Boaventura, não é? Sim, todo mundo treinava lá. Não havia possibilidade. Boaventura, o Valor, as camadas jovens todas do São Vicente, que tinham prioridade, portanto nós treinávamos muitas vezes a partir das 8, 9 da noite. Não havia o túnel, portanto tínhamos que passar pela estrada de baixo. E relembro-me que na altura tínhamos 2 atletas do lado da Ribeira Brava, um deles o Márcio, que infelizmente já faleceu, e quero prestar a minha homenagem. Continuando. E portanto, curiosamente, era sempre o primeiro a chegar ao treino. Tinha essa dedicação. Exatamente. E portanto, na altura não pagávamos nada a ninguém, ou seja, os 2 anos que tivemos futebol, foi tudo por amor à camisola. Pessoas que gostavam de representar o clube e adoravam o sentido. Sim, e depois na última época tivemos uma viagem ao Porto Santo, conseguimos ganhar no Porto Santo, foi a primeira vitória em 2 anos. No barco todos vinham eufóricos, portanto, com muita animação, e puseram a hipótese avançarmos para o 3º ano. Eu disse, mas isto vai ser depois mais do mesmo. E então depois
assentamos bem os pés na terra e decidimos que o futebol era melhor continuar apenas uma equipa. Portanto, já começava também a faltar atletas nos outros escalões. Lembro-me que o Boaventura também chegou a ter a formação, mas depois pronto, acabou e, portanto, hoje em dia, acho, e bem, está entregue ao São Vicente, que continua a dinamizar essa área do futebol. Mas estamos a falar do passado, mas o Valor também precisa do presente e do futuro. Neste momento, quais são as modalidades que o Valor tem? Pronto, só para fazer uma pequena retrospectiva, nós chegamos portanto, a primeira modalidade foi o badminton, depois foi o futebol, depois tivemos o ténis de mesa, o atletismo e o ciclismo. Depois, obviamente, o futebol acabou, o ténis de mesa também, e chegou uma altura que só tínhamos só badminton. Portanto, isto, como tudo na vida, altos e baixos. Sim. E, portanto, as dinâmicas nem sempre são as mesmas e, portanto, isto não é como uma linha reta, mas sim altos e baixos e como os buracos que existem na estrada, que nós temos que andar a desviar de um lado para o outro para conseguirmos chegar ao fim. Depois retomamos novamente o atletismo, o ciclismo e depois apareceu um projeto de basquetebol com as escolas. Portanto, a Associação de Basquete da Madeira cede um treinador que vem às escolas, que dão treinos com os miúdos. Nós também chegamos a ter a modalidade a participar no campeonato regional ao fim de semana, mas como sabem, São Vicente não tem tradição no basquete, e, portanto foi uma inovação, ainda chegamos a ter alguns atletas. É uma modalidade muito específica, preciso muito treino, com muita precisão e, portanto, os nossos atletas não gostam, não estão para aí virados. E depois também, pronto, São Vicente tem um pequeno problema que começa sem muita coisa e depois nunca se chega ao fim, ou a meio desiste. Portanto, por vários fatores. Nós também, é óbvio que temos culpa no cartório, mas também, como já disse várias vezes, começa a haver pouca massa humana para tanta modalidade e para tanto clube e para tanta atividade. Isso, cada vez somos menos. Se nós formos a ver, por exemplo, eu acho que o quarto ano este ano tem 12 alunos, portanto um concelho com 12 alunos no quarto ano é complicado, isto mais tarde ou mais cedo, não sei o que irá acontecer ao desporto em São Vicente. Mas para além do desporto, o clube também tem outras atividades, como por exemplo a hidroginástica, e tem aulas de natação também, não é? Portanto, é a chamada vertente de recreação e lazer, mais conhecida por desporto para todos, em que nas piscinas temos 3 monitores, portanto, o Cláudio, a Mariela e a Luísa. O Cláudio faz a iniciação às crianças, portanto, chama-se escolinhas de natação, às segundas, quartas e quintas. A Mariela faz mais para idosos, portanto, chama-se gerontopsicomotricidade, às terças e quintas, e a Luísa tem a hidroginástica também às terças e quintas. Portanto, são atividades de recreação, de manutenção, de recuperação também, em que abrange tanto os escalões mais novos, os jovens, como os mais idosos que também precisam de fazer atividade física. Nem todos, porque sendo uma zona rural, muitos já fazem essa atividade todos os dias ao trabalhar na agricultura e, portanto, a cuidar dos seus terrenos, e, enfim. Também, como referi, há outras vertentes lúdicas, jogos de cassino, pesca, dominó, passeios a pé, cicloturismo. Chegamos a ter também aerodance e ginástica para todos, portanto, que era a senhora enfermeira da Leila. E, portanto, há uma panóplia de atividades que basta contactarem o clube que nós informamos aquilo que eventualmente podem praticar ou participar. E para os próximos 30 anos, o que é que deseja para o clube?
30 anos, eu diria mais uns 100, mas Pronto. agora a esperança de vida penso que vai aumentar. Vai aumentar. Já não Essa serei eu, é probabilidade, óbvio. provavelmente. Portanto, o meu mandato acaba em 2026, aliás, acaba em dezembro de 2025, há eleições em janeiro de 2026. O que eu gostaria, e portanto, deixar para o clube, já andamos há vários anos a batalhar, mas pronto, a razão é sempre a mesma, não há dinheiro, e o dinheiro, sem dinheiro não se faz nada. Eu gostaria de deixar uma sede social para as futuras gerações, portanto, porque o Tolho portanto, não se adequa às nossas necessidades, e depois no inverno é muito frio, no verão é bom que é fresquinho, mas no inverno estar lá dentro, no meio daqueles azulejos, é complicado. Nós também precisamos, portanto, as nossas carrinhas estão a atingir o limite. Uma já faz 15 anos este ano, a outra faz 14. Portanto, julgo que acho que é a partir dos 16, 17 anos já não podemos fazer transportes de crianças. E, portanto, nós também, por vezes, apoiamos as escolas em alguns transportes e, pronto, isso vai ser, e os nossos próprios atletas não vai ser possível. Ou vamos deixar de fazer isso porque não, as carrinhas Deixam de ter condições, não é? deixam de ter condições e portanto, uma delas é inspecionada agora de 6 em 6 meses, devido a essa razão, e, portanto, nós também queremos adquirir novos meios de transporte. Candidatamos no último orçamento participativo, mas não tivemos essa... Sim, não foram abrangidos. Não fomos abrangidos por essa... Hoje em dia, José Manuel, qual era a modalidade, isto para concluir praticamente esta Sim. entrevista, qual era o sonho de modalidade que gostava de ver no seu clube? Gostava de ter isto e gostava que isto do nosso clube. Olha, eu vou dizer uma coisa que já disse há uns anos e todo mundo gozou. Eu gostava de ter hóquei no gelo, mas eu sei que é uma utopia. Porque que eu bato-me sempre no hóquei do gelo? Porque assim, a minha infância foi passada no Canadá. E portanto, eu via muitos jogos. Eu cresci com os Toronto Maple Leafs. Os Toronto Maple Leafs, as suas cores são azul e branco. Assim como a paróquia do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, também azul e branco. E também influências de alguns clubes do Norte, Pronto, era isso que a gente ia chegar. Portugal Continental, porque os sócios fundadores, a maioria são do azul e branco. Mas eles são todos da mesma Mas há uns equipa. sócios que são vermelhos e brancos. Sim, e também existem outras cores, também temos verdes, temos vermelhos, portanto, mas somos todos amigos e quando estamos juntos não há clubes, problema. só existe valor. Sim, E ainda bem que é assim. sim. Mas portanto, isso era uma modalidade que gostava de ter. Não, é óbvio que estou a brincar, Não é? mas, portanto, acho que as modalidades que nós temos são suficientes. Penso que no futuro iremos perder algumas, mas uma que está a subir, portanto, este ano tivemos mais atletas inscritos, é o ciclismo. O ciclismo divide-se em várias vertentes. Portanto, temos o downhill, que é só a descer, temos o enduro, que são subidas e descidas, tem o cross country e obviamente o ciclismo de estrada. Nós estamos mais vocacionados para o downhill. Portanto, o José Silva, natural de Ginjas, foi o grande impulsionador e, portanto, é o nosso diretor de ciclismo nessa vertente. E, portanto, deve-se a ele a pista das Ginjas, em que todos os anos há cá uma prova federada regional. Este ano até vai ser o campeonato regional, vai ser cá em São Vicente, em Abril, portanto, na pista das Ginjas. Portanto, é uma modalidade extremamente cara. Portanto, estamos a falar em bicicletas que atingem 7, 8, 9 mil euros. Os seguros também. Portanto, filiar um atleta custa 180 ou mais. Cada prova, por exemplo, de enduro, são 40 euros de inscrição. Portanto, se nós levarmos 10 atletas, são 400 euros. Nós temos 17 atletas federados para esta época. Portanto, é uma modalidade que, está a crescer. Tem atletas de São Vicente. E, portanto, são jovens que gostam desta modalidade. É uma modalidade, na minha opinião, perigosa também. Portanto, as quedas podem levar
grandes lesões corporais, mas portanto não vamos pensar nisso. É um desporto de aventura e um desporto que obviamente que eles gostam e que nós vamos apoiar com toda a nossa força e todos os nossos recursos que possamos continuar a sustentar esta modalidade. Foi bom saber como é que está o Valor Futebol Clube, não é assim, Mafalda? Sim. Não sei se tens mais alguma questão. Não. Uma última mensagem, caro amigo Sr. Manuel Abreu, para todos os nossos ouvintes. É que todos os simpatizantes e sócios do Valor tenham um excelente 2024 e que todas as pessoas, todos os ouvintes cá em São Vicente, mas também pelos 4 cantos do mundo, se associem às atividades do Valor quando estiverem cá na Madeira ou quando passarem por cá. Muito obrigado pelas palavras e muito sucesso para o Valor Futebol Clube e para si também, menos para aquele clube que a gente sabe, esse já é um private joke. Sim. E pronto, é isso que nós também desejamos tudo então esse sucesso. Muito boa tarde e continuações. Muito obrigado. 89.2 e 99.2 FM. Rádio São Vicente.